tarde a todos. Vamos reiniciar os temas que são propostos pela rúbrica Qualificação e Turismo, que a Agavi promove no sentido de melhorar a qualificação das nossas empresas e aprofundar este tema do turismo, que é tão transversal a um conjunto extenso de setores de atividade que a Agavi toca e que a Agavi pretende promover e pretende estimular. Hoje vamos ter um tema especial, vamos falar de empatia, vamos falar também do digital. O tema chama-se Empatia à distância de um clique, e nós estamos todos à distância de um clique, e eu também à distância de um clique de dois amigos, que passo a apresentar muito ligeiramente, porque gostava que eles também se apresentassem na mesma distância. E é engraçado que, pensando nos dois, a palavra que me surge é mesmo empatia. Eu conheço a Gilda há muito mais tempo, não posso dizer que há muito tempo, como veem, ela é uma jovem, mas conheço a Gilda há muito tempo e a primeira vez que trabalhamos juntos, julgo que sentimos os dois, agora estou a falar pelos dois, que é sempre um risco, mas sentimos os dois muita empatia. E a verdade é que por isso mesmo continuamos, enfim, em projetos conjuntos, falamos sempre um com o outro quando precisamos de conselhos de um e do outro, e por isso esta empatia é uma coisa que tem atravessado o tempo longo da nossa amizade. Depois a Gilda se apresentará, foi nesse tempo também que nós criamos juntos, é um bocadinho narcísico, ajudamos a criar juntos marcas como o Portugal Fashion, o Sabores de Portugal, a Academia dos Empreendedores, enfim, um conjunto extenso de marcas que ainda hoje prevalecem e que nos juntaram na altura. Mais recentemente, eu tive também uma empatia com o Hugo. O Hugo tem uma coisa muito parecida comigo, é que os olhos brilham quando se fala em ideias, em criação, em criatividade, e há páginas tantas estamos os dois metidos em coisas a mais do que podemos, mas ainda ontem dizia isso ao Hugo. Sim. Mas a verdade é que não resistimos a uma boa ideia, não resistimos a um bom desafio, e por isso temos essa empatia do empreendedorismo que existe em nós e que eu espero que continue a existir. Também com o Hugo já estive em projetos múltiplos, o Hugo está em muitas coisas, ele dirá um bocadinho melhor quais são, e por isso eu não queria deixar de, com a Gilda e com o Hugo, falarmos um bocadinho destes novos tempos, à distância de um clique, destes novos tempos do digital e de onde é que fica a empatia destes novos tempos do digital. Para já, não entrando já no tema, eu vou passar às senhoras, claro, para que a Gilda se apresente um bocadinho. Olá, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui, acho que nem preciso de reforçar a empatia, de facto sentimos já há tanto tempo e com o Hugo também, e portanto felizmente estamos aqui num grupo de conversa que espero que isso se reflita naquilo que vai ser o resultado final, porque é mais fácil falar quando de facto estamos alinhados com as pessoas. Falando um bocadinho de mim, o meu percurso nasceu nestas andanças da vida profissional, muito já pela organização de eventos e sempre pela comunicação. Aliás, eu continuo a dizer muitas vezes que os eventos são comunicação, no fundo são uma experiência que complementa aquilo que é a comunicação das empresas, das marcas, nossa, pessoal, enfim, e é aquilo que nós temos mais, e por isso a minha vida ou o meu percurso sempre foi muito à volta dos eventos. Comecei, como já foi referido, com o Portugal Fashion, com os Sabores de Portugal, enfim, sempre tive o privilégio de fazer e produzir eventos muito diferentes uns dos outros, isto que há uns anos atrás, quando se falava de moda e de gastronomia ou de vinhos, eram coisas completamente díspares. Hoje em dia está tudo no mesmo, está tudo com muita proximidade e chama-se tudo lifestyle, e é aquele bem-estar que, não tanto o da saúde, mas aquele bem-estar que nós todos gostamos de aproveitar. Depois, entretanto, tive um projeto meu, tive mais ligada àquilo que é um espaço, no fundo, com marcas mais conceptuais. Depois estive noutra agência de comunicação e a lançar um projeto de speakers internacionais, enfim, mas também sempre com proximidade aos eventos. E, entretanto, desde 2008, 2009, aqui com a marca No More, que também, mais uma vez,
conseguimos, através de um projeto só, fazer nascer tantos projetos novos e estar envolvido em tantos eventos tão distintos uns dos outros, desde a parte corporativa à parte institucional, à gastronomia, aos vinhos, felizmente à gastronomia e aos vinhos, e sempre com um braço forte na área da comunicação, porque também trabalhamos muito aquilo que é a comunicação transversal das marcas. Obrigada. Obrigado, Gilda. O Hugo vai-se apresentar agora. Muito bem, esse será sem dúvida uma boa experiência de ver se conseguimos a uma distância de um clique criar empatia, não é? Claramente vai ser muito mais fácil na presença de António e da Gilda, pela empatia que já existe naturalmente, e é com muito gosto e prazer que estou e que aceitei ser convidado para esta edição. E que um tema que me diz muito, que é a tecnologia e a empatia social, e portanto acho que estamos num bom alinhamento. Como percurso, passei grande parte ligado ao marketing, numa visão da empresa e de marcas, mas também na visão da agência e de consultora, que permitiu ter aqui esta combinação de necessidade de ambos os lados e de percepção de ambos os lados muito interessante. Isto levou ao meu envolvimento com a sustentabilidade, através da rede Sustainable Brands, e tive a possibilidade de trabalhar com grandes marcas mundiais e, por cima, com as equipas da sede das empresas, da Procter & Gamble, da Dow e de outras, e foi quando me percebi que estávamos ainda muito longe. Se nestas grandes empresas a percepção sobre sustentabilidade e determinadas temáticas era o que era, imaginaria noutras pequenas e com acesso mais limitado à informação. Então, isso levou-me à criação de uma rede integrada no Sustainable Brands que era focada nos oceanos. Então lançamos o Sustainable Brand Oceans, em que eu tive um parceiro fantástico, que foi o António, que ajudou imenso também neste projeto, e isto fez a minha paixão já de criança sobre os oceanos e fez aprofundar-me ainda mais esta paixão e esta ligação com os oceanos, ajudando toda esta comunidade, quer corporativa, quer institucional, quer de educação já transversal às várias idades, na necessidade de termos um estilo de vida diferente. E, portanto, o Sustainable Brand Oceans foi um pilar muito importante neste meu percurso. Ao longo deste percurso tive também a felicidade de reencontrar um antigo amigo que se chama Júlio Barbas e que tem a empresa Best Emotions e agora já faço parte dessa empresa também, e estamos a levar para os eventos toda esta triangulação entre a experiência, a sustentabilidade e uma comunicação efetiva nesse prol, e portanto conseguimos trazer em muitos destes projetos esta nova variante que é fundamental. E por último, para não me estender também muito, agora mais recente, faço parte do Conselho Global de Sustentabilidade do International Advertising Association, e onde lançamos agora recentemente em Davos o primeiro índice de sustentabilidade percebido pelo consumidor, que teve um impacto muito interessante, porque pela primeira vez há um índice focado no consumidor, e que é ele que diz se tem uma percepção se a marca A, B, C ou D está a fazer um caminho da sustentabilidade ou não. E, portanto, isto veio ter uma linha de interpretação diferente, mas também entra aqui o fator financeiro, ou seja, o valor da marca, e, portanto, é uma interação entre as duas. Mas pronto, são outros temas. Portanto, este tem sido o meu percurso e portanto, agora podemos saltar para a empatia. Sim, senhora. E a tecnologia. Hugo, muito obrigado. Eu, para além do empreendedorismo, tenho com o Hugo duas paixões, somos os dois apaixonados por duas coisas. A primeira é a gastronomia e a segunda é o mar, por isso somos os dois muito apaixonados por estas duas coisas. Eu julgo que a maioria dos portugueses são apaixonados pelo mar e pela sua gastronomia. Eu lembro-me até de um poema muito engraçado do António Gedeão, que acabava,
Eu vivi sempre ao lado do mar e isto influencia-me muito. Ele acabava assim: sou do mar, sinceramente, provo-me e saiba sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. E eu acho que esta coisa dos portugueses nascerem à beira-mar e viverem à beira-mar influencia muito os seus horizontes, os seus desígnios, e por isso é uma paixão que eu acho que é uma paixão dos portugueses e não é só uma paixão minha e do Hugo, certamente. Depois vamos passar para o digital, vamos começar pelo digital, vamos dizer que aqui a nossa pandemia foi um acelerador deste digital. Provavelmente nós, antes dela, estaríamos a fazer este seminário, se quiserem, em vez do webinar, este seminário numa sala, a olhar para as pessoas, se calhar tinha um coquetel no fim ou no início, etc, etc. Agora já não é assim. E já faz muito parte da vida de cada um, quer dizer, se os meus filhos não me estivessem a ouvir, não estavam a perceber nada, porque estavam a achar que isso era mais do que natural, esta coisa do digital e das compras digitais, o que é que elas influenciam a nossa vida, em que é que elas tocam connosco, etc, etc. E nós sabemos que cada vez mais isso é assim. E por isso gostava que vocês, na experiência profissional e pessoal que têm, falassem um bocadinho primeiro disto, depois lá vamos à empatia, que se o digital consegue ser empático ou não, mas numa terceira ronda, está bem? Agora só o que é isto do digital e o que é que tem sido nas vossas vidas. Seria possível fazer um Portugal Fashion no digital, por exemplo, Gilda? Era sobre isto que eu gostava. Já há hologramas, já há assim coisas desse género que nos podem transportar para um mundo quase físico no digital. Quer dizer, eu diria que tem aí duas questões. Pode ser possível fazer no digital, depende de que digital é que estamos a falar, porque depois falou de hologramas e ou é construído uma imagem visual com hologramas e é uma coisa gráfica que é construída para simbolizar aquilo que são as roupas dos criadores, etc., ou é uma transmissão digital, que é exatamente o que nós estamos a fazer agora, e que, portanto, o desfile acontece num espaço físico, mesmo que não tenha ninguém a assistir, que já aconteceu em 2020, porque talvez não foi assim, que já está a acontecer, como nós estamos aqui, portanto, é esta versão digital, e que é transmitida em streaming ou em live streaming para o mundo inteiro, na verdade, não é? Portanto, sim, é possível, depende de que forma é que estivermos a falar, porque até podemos ir um bocadinho mais à frente e ser uma projeção totalmente digital. Eu vi recentemente agora, julgo que foi na Semana de Moda de Paris, ou Nova Iorque, uma das coleções apresentadas, os manequins estavam todos vestidos de branco e à frente dos manequins passava uma impressora 3D, passava uma máquina e fazia padrões nos vestidos e, portanto, iam mudando. Portanto, já estávamos neste nível e, de facto, estava a ser transmitido em streaming e estava a ser transmitido fisicamente para quem estava a assistir. E por isso, voltando a esta realidade, eu julgo que, pelo menos a nossa experiência e a minha experiência, acho que sou de digital e sou de pessoas. Portanto, por muito antagónico que isto possa parecer, para mim é no fundo complementar. Sou muito de pessoas, mas também sou muito digital e acho que temos que usar um ao serviço do outro, nunca fugir daqui. Nós já tivemos, inclusivamente, durante este período de tempo, clientes que nunca conhecemos fisicamente. Fizemos eventos, e eu em particular, fizemos um evento grande, acho que até, mas com clientes sem nunca os conhecermos, e estamos sempre à distância do digital. Não vou falar então de empatia, que é para falarmos depois, senão ficamos sem conversa, né? Mas pronto, por isso, falando das tecnologias, neste período do Covid, até me custa dizer este nome, mas neste período em que tivemos todos mais retidos dentro de espaços que tínhamos que usar o digital para comunicar, acho que foi uma ferramenta que nos ajudou a sair das nossas áreas de conforto, ajudou muitas empresas a evoluírem, ajudou muitas pessoas das empresas a terem que sair daquilo que era o ramo dos seus dias e arranjar soluções porque senão não conseguiam avançar. Tivemos que fazer exercícios nós também, isto é a parte boa da coisa, não é? Tivemos que fazer exercícios nós também para percebermos como é que conseguíamos potenciar aquilo que tínhamos para oferecer pela vertente digital. Conseguimos superar o que toda a gente achava que era insuperável, que era comunicar com o mundo sem podermos andar de um lado para o outro, e portanto isso foi possível, não é? Entre o mundo foi possível. Fizemos eventos, temos um cliente em particular da área dos vinhos, tínhamos várias provas internacionais para fazer, vinham para cá, 30 jornalistas para fazer provas e de repente não se pôde fazer nada. Então o que é que nós fizemos? Juntamos-nos todos numa sala,
montamos um estúdio com câmaras em live streaming e enviamos as garrafas de vinho das provas todas para a casa de toda a gente no mundo inteiro, 8 vinhos por prova, eram várias, foram 14 provas diferentes em diferentes países, em diferentes mercados. E as pessoas estavam à mesma distância, com as mesmas pessoas a falar com elas como nós estamos agora, tinham as garrafas para provar exatamente iguais às que nós tínhamos ao nosso lado em casa, estavam recolhidos, mas estavam a ouvir tudo, tinham uma área em que podiam fazer perguntas e as pessoas respondiam às perguntas, e estavam a provar o vinho, e portanto, eu acho que isto é o exercício que nós todos tivemos que fazer ao longo deste período, foi como é que usamos estas ferramentas e conseguimos proporcionar a experiência da mesma maneira. Eu acho que aí é uma das coisas mais difíceis que hoje em dia todos nós conseguimos perceber que fazemos, não é? Mas isso foi um dos exercícios difíceis que nós passamos. E conseguimos com isto tudo, para não me estender muito, conseguimos com isto tudo conciliar aquilo que são as vantagens do digital e as desvantagens do digital, que é não ter as pessoas perto. E, portanto, aproveitamos o que ficou de melhor, acho eu, estamos hoje aqui. Há muitas reuniões que nós temos hoje com clientes, conseguimos poupar muito tempo, conseguimos fazê-lo desta forma. Acho que isso foi a grande coisa positiva que ficou. Não tira de maneira nenhuma a ligação ao contacto físico e ao presencial, de maneira nenhuma. Eu sou a primeira a dizer, e digo isto muitas vezes, e há bocado estou a dar aulas agora, que é uma experiência nova, e como é tudo muito das áreas dos eventos, ainda é uma mensagem que eu acho que é importante deixar: não defendam só o digital, porque ele tem que estar ao nosso serviço. Nós somos de eventos, de pessoas, de local, de físico, e portanto ele tem que estar ao nosso serviço, que acho que é mais isso que nos pode facilitar. Facilita a sustentabilidade, aumenta a escala de transmissão. Pronto, acho que foi esta a nossa experiência neste período. É que conseguimos sair todos da nossa área de conforto, arranjar soluções alternativas e conseguir inclusive proporcionar as experiências da mesma maneira a quem está do lado de lá. Muito obrigado, Gilda. Não resisto a comentar uma coisa: nós fizemos com a No More, por isso com a Gilda, duas coisas, e a equipe dela, duas coisas interessantes que me recordei enquanto a Gilda falava. A primeira, nós fazemos uma coisa chamada Ideias à Prova, onde nos encontramos todos, nos abraçamos todos, nos não sei quê todos, mas em 20 e 21 não conseguíamos fazer isto. E então, como estávamos saudosíssimos de o fazer, alugamos uma sala no Sheraton, a equipe de produção da Gilda foi para lá, o Hélio Loureiro, que é um senador da nossa gastronomia, também foi comigo. Mandamos receitas, propostas de vinhos, etc., para as pessoas que habitualmente iam ao Ideias à Prova, e fizemos uma edição completa, por isso 6 rúbricas do Ideias à Prova, que é normalmente um verbo que se anima, e foi muito engraçada essa experiência. Eu e o Hélio comemos os dois e bebemos os dois, um em frente do outro, e sei de pessoas que também provaram, etc. A segunda era uma coisa em Santiago do Chile, vejam lá, em que em minha casa, com o grande Daniel Greve, que é um gastrónomo muito conhecido em Santiago do Chile, ele conduzia as provas, quer de vinho, quer as harmonizações com gastronomia, e eu parecia um tolinho aqui em casa porque, por causa da diferença horária, estava a fazer masterclasses de vinho depois da meia-noite. A minha família já olhava para mim desconfiada, a pensar o que é que eu estava a fazer depois da meia-noite, a fazer provas de vinho e a comentá-las. Mas vamos passar à experiência do Hugo. Sim, eu acho que o Covid, um dos lados positivos que trouxe, que eu sou otimista e portanto vejo positivismo em todo lado, mas uma das coisas boas que trouxe foi este acelerador da prática do digital e das tecnologias. E é algo que, se não fosse o Covid, ia demorar muito mais tempo as pessoas quase a aceitar que a reunião fosse digital, por exemplo, quase a aceitar que houvesse uma conferência digital, e que hoje em dia já é comum e as pessoas percebem o potencial que tem e a vantagem que tem. E tocando aqui na parte da sustentabilidade mais ainda, não é? Só o impacto que tem nas viagens, no poupar tempo e etc., acho que só aí já temos os checkpoints da vantagem da tecnologia. Agora, a tecnologia é criada normalmente para 3 coisas. A primeira, poupar tempo, e neste do poupar tempo é conveniência. A segunda é o poupar dinheiro, que normalmente está associado. E uma terceira que é melhorar a experiência, não é? E possivelmente há aqui um terceiro layer, ou um quarto layer,
que é o sentimento da pessoa ter poder ou influência, não é? E, portanto, isso reforça ainda mais este engagement. Eu acho que com tudo isto que aconteceu e com o que está a acontecer no pós-Covid, eu acho que dificilmente já produzimos eventos e temos eventos sem pensar no híbrido, sem pensar em criar um evento em que a experiência é ótima para quem está lá, mas também é ótima para quem está a assistir fora, para quem está a assistir online, para quem está a assistir onde quer que seja, ou para quem está a assistir pós-evento. E acho que isso já não vai mudar, vai ser cada vez mais aperfeiçoado, não é? Estávamos a falar no caso do Portugal Fashion. Eu acho que a experiência do Portugal Fashion é um bom exemplo, porque o que é que tem evoluído a nível de tecnologia? Hoje em dia, nos desfiles, já se, com realidade aumentada, com um telemóvel aponta-se para o modelo que está a passar na nossa frente e sabemos que modelo é aquele, podemos comprar de imediato, podemos ver-nos a nós próprios com aquele modelo vestido. Ou seja, há um conjunto de iniciativa para incentivar esta relação, este engagement de proximidade, até saber a história, como é que foi feita aquela roupa e ver logo, e registar e guardar nos favoritos, para depois no final ainda se lembrar daqueles favoritos. Portanto, toda esta experiência está a ser feita e depois temos a outra que é o metaverso, não é? Por exemplo, e o metaverso está a trazer uma dinâmica muito diferente, porque está a atingir um target muito mais jovem, muito mais gamer, e a trazer interesse a temáticas e a setores que eles estavam completamente desligados, e por esta transformação do metaverso, né, de podermos comprar os ténis da Nike só digital e podermos usar nos jogos e poder usar a roupa da Gucci ou da Prada e usar nos jogos ou nos avatares que criamos e não sei o quê, está a construir um mundo completamente diferente, mas ao mesmo tempo a criar um engagement com um target que não tinha um engagement neste momento, não é? Portanto, o digital está a trazer isto. E está a trazer outra coisa que eu acho que é fundamental e que todos ganhamos com isto, que é esta personalização. Porque nós temos muitos mais dados sobre o consumidor ou sobre quem está à nossa frente. E isto permite que, do outro lado, se consiga mais eficazmente comunicar e entregar aquilo que o consumidor ou alguém está interessado em ter. Portanto, tudo isto acho que está a melhorar. O que nós temos sentido nestes últimos tempos é essa evolução do híbrido, ou seja, já dificilmente temos eventos só a pensar no presencial ou só a pensar no digital, mas sim no híbrido. E, portanto, toda a construção do evento é muito diferente do que fazíamos de antes. Já temos que pensar, não, espera, mas no digital já temos que ter as câmaras onde? Já não podemos ter um formato assim, já temos que ter um estúdio diferente, temos que ter um reforço de estúdio para ser transmitido, já temos que ter uma série de cromas, mas que sejam híbridas, ou seja, porque o croma sozinho não dá, então tem que ser um tipo de ecrã diferente. Todos estes elementos já estão a mudar para potenciar a experiência. E depois estes add-ons que trazemos à experiência em si, que são fantásticos e que traz uma eficácia muito mais importante para o consumidor, não é? Muito bem, obrigado, Hugo. Vamos passar para o segundo palavrão deste tema, que se chama empatia, ainda antes de os relacionar, se acharem bem. Então, a empatia, quer social, quer empresarial, é hoje, e depois há a empatia cognitiva, e há a empatia afetiva, e há um conjunto de outras coisas, mas no passado ela se calhar não tinha o mesmo valor. Quero dizer, lembro-me, por exemplo, do Henry Ford, que dizia, vocês podem comprar o carro, a cor de carro que quiserem, desde que seja preto. E isto foi um grande tema da Ford na altura do Henry Ford. E por isso as pessoas podiam se dar ao luxo de não se colocarem nos sapatos da outra pessoa, por isso, de fazer de conta que a empatia não existia, o que interessava era que existisse produto ou serviço e as pessoas beneficiavam do produto ou do serviço. E por isso o meu desafio é este, é perguntar, tal como o digital foi tomando conta de nós e foi entrando, bem ou mal, depois vamos perceber também um bocadinho melhor com esta questão da empatia, nas nossas vidas, também a empatia foi tomando conta de nós e ganhando importância na forma como gerimos as nossas empresas, as nossas relações familiares, sociais, etc, etc. Gilda, vamos falar um bocadinho disso, da empatia. Em que é que a empatia a tem feito crescer? Como é que usa a empatia na sua atividade?
Eu acho que sou naturalmente, também acho que isso tem um bocadinho a ver com o perfil das pessoas, não é? Eu acho que sou naturalmente uma pessoa que precisa de empatia, de sentir empatia. E, portanto, que vivo muito das relações humanas e acho que o vivermos de relações humanas e precisarmos sentir essa empatia, fazer parte do nosso perfil, no fundo, acaba por instintivamente nos fazer ter esse exercício de andarmos por ela e estarmos sempre a relacionar aquilo que o outro está a sentir e, no fundo, a tentarmos adaptar aquilo que nós precisamos ou que queremos àquilo que o outro também precisa e que quer. E acho que é um jogo quase natural. E por isso, sim, sinto que a empatia está muito na minha vida e que eu preciso dela e que acaba por se refletir na minha vida, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Acho que os exercícios que foram feitos ao longo do tempo, desde o Henry Ford até agora, foram mudando aquilo que a empatia tem vindo a motivar, ou ser motivada para. E se havia essa direção comercial muito clara nessa altura, hoje em dia continua a existir, acho que cada vez mais, ligando até um bocadinho àquilo que o Hugo estava a dizer dos nossos dados todos, acho que agora há a nossa empatia natural com as pessoas que se relacionam connosco e que nós conseguimos trabalhar melhor os projetos dos nossos clientes porque temos uma relação mais empática natural e isso faz-nos adaptarmos ao que sentimos que eles precisam, que é uma coisa, e há outra empatia, que é aquela empatia que é muito trabalhada comercialmente, digitalmente, para não usar outros termos, que é a empatia que hoje em dia é construída. E por isso é que hoje em dia, e ouve-se muito isto na gestão de redes sociais, e agora já até em treinamento e na gestão de planeamento de canil com clientes, que é o criarmos personas, ou mais recente ainda, com base nas personas, criarmos um mapa de empatia, e, portanto, nós desenhamos aquela pessoa que nós queremos falar ou que estamos a comunicar do lado de lá, damos-lhe nome, damos-lhe cara, damos idade, damos hábitos, quer ir ao ginásio, não quer ir ao ginásio, quer ler, quer ver cinema, e depois criamos uma pessoa, não é? No fundo, para quê? Para chegarmos à pessoa real, mas para termos um trabalho de empatia por trás que já está pré-trabalhado, está construído. E por isso fazemos o seu mapa empático, que é pomos a pessoa no centro e vamos o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, que é para vermos se conseguimos definir quase um psicográfico daquela pessoa e vamos chegar aos sítios que ela quer para criarmos empatia construída para vendermos aquilo que nós queremos no final. E por isso, isto é um percurso da empatia ou uma evolução daquilo que supostamente era uma empatia mais física e mais imediata para aquilo que é a construção da empatia. Para mim, acho que foi uma grande diferença. O que mais se sentiu nestes últimos anos foi esta construção empática. E pronto, e se calhar agora deixava o falar um bocadinho, porque acho que muito bem, Hugo. Nas nossas muito bem, Gilda. Hugo, então, e a empatia? Sim, eu acho que vivemos numa época em que a definição da empatia é muito diferente de geração para geração. Então, os mais jovens, a definição de empatia é completamente diferente da nossa e dos mais velhos. Nós estamos com um segmento a necessitar o reconhecimento e uma aceitação social quase permanente, e quando digo permanente é quase ao minuto, nas redes sociais e onde quer que seja, e a criar um ideal de persona, como a Gilda estava a falar, que é falso muitas das vezes, ou é aquilo que eles querem ser, mas não são, é aquilo que é cool ser, mas não são, e portanto quase que uma bipolaridade de ser, que é o ser social e o ser real, não é? E portanto este distanciamento entre o que é que a pessoa é no social e o que é que a pessoa é na realidade, nunca esteve tão vincado em algumas, principalmente na geração mais nova, e tão diferente entre a realidade e o social, não é? E acho que isto veio trazer este registro, mais uma vez, de bipolaridade, que as pessoas são uma coisa quando estão em pessoa e são outra quando estão no social. E nota-se muito esta diferença. E, portanto, isto de empatia tem muito a ver. E depois, quando perguntamos o que é empatia, ou quando perguntamos até coisas simples como o que é a privacidade, não é? E ainda recentemente foi feito um estudo, o que é a privacidade para o jovem de 10 aos 14. E depois fizeram o mesmo para diferentes segmentos, não é?
Então, privacidade para aquela janela, basicamente, os mais jovens era quase que não ter as suas fotografias despidas online. Essa era a única coisa, não é? E, portanto, privacidade era isso, tudo o resto era indiferente ter acesso, toda a gente podia ter acesso, as marcas podiam ter acesso a tudo. Portanto, esta percepção e esta realidade, este desfazamento que existe entre gerações, também há aqui, traz uma compreensão ou uma incompreensão, às vezes, de geração entre geração e entre comunicação, que às vezes é muito isto, e quando se fala em turismo, em restauração, em hotelaria, é comunicar aquilo que queremos, comunicar a experiência, e eventos, e em aspas, é conseguir alinhar todas estas diferenças, não é? E de que forma conseguimos eficazmente trazer isto. Portanto, acho que a empatia depende de visão para visão e de pessoa para pessoa, nos dias que correm. Muito bem. Isto não fosse isto feito sob a benção da Agavi, nós falamos dos 2 ingredientes, agora vamos misturá-los e vamos ver no que é que isto dá. Por isso, se já percebemos que o digital é muito útil para muitas coisas, temos que perceber onde é que fica a empatia deste digital, de não nos cheirarmos, de não estarmos juntos, e se em algumas coisas é óbvio que isso traz melhorias, noutras coisas pode trazer alguns medos, esta questão, por exemplo, da privacidade que falava o Hugo, até que ponto é que este digital nos despe, para também usar uma imagem que o Hugo queria dar, nos despe, entre nós, sem nós querermos que nos faça tanto. Eu, por exemplo, estava ontem a ler e gostava que vocês comentassem um artigo de opinião, por acaso, de um amigo comum, e ele punha a questão, uma das questões que o preocupava, que o angustiava, era o facto de ter lido que já existia uma coisa chamada remote kiss. Por isso, as pessoas já não precisavam de estar juntas para se beijar. E isto acontecia porque começou a existir uma coisa que todos compreendem, os Erasmus, etc. e tal, o trabalho lá fora, a globalização, que é de namorados, muitas vezes do mesmo país, estarem a trabalhar em sítios diferentes e isso ser uma condicionante fortíssima ao seu convívio. E por isso o Remote Kiss foi criado para que as pessoas sentissem as mesmas sensações de que sentiriam ou supostamente sentiriam se estivessem juntas. Por isso, o que é que eu gostava? Que vocês comentassem um bocadinho como é que estes 2 ingredientes se compaginam, se misturam e o que é que se pode tirar de bom de cada uma das coisas ou como é que as duas funcionam melhor. Sou eu, não é? Sim, sim. Ora bem, eu não sou dessa geração, de facto, e portanto tenho muita dificuldade em perceber, já conhecia, já tinha ouvido, já tinha lido, de facto é um fenómeno, não é? As coisas evoluem, como diz o Hugo, esta geração está muito mais preparada do que nós, mesmo aqueles que até são mais digitais, para estar aberto a novas experiências, diria eu. Mas acho que também se cruza com aquilo que eu já estava a pensar dizer e que cruza-se com a nossa gastronomia de outra maneira, entenda-se, não é? Com a nossa gastronomia, com a nossa restauração e com o nosso turismo. Ao longo destes anos, eu acho que esta questão da empatia digital também é uma questão social, é uma evolução da sociedade que a ajudou a transformar-se. Na verdade, nós somos pessoas e, portanto, somos pessoas de hábitos, todos nós, não é? E vamos nos adaptando e quando dizem que se tivermos a mesma tarefa todos os dias seguidos durante 21 dias, que habituamos a ela de uma forma muito mais fácil. E desde 2007, 2009, diria, acho que foi o ano em que em Portugal começou a haver mais estas elites das redes sociais, Facebook, por exemplo, acho eu. Acho que 2009 é o ano que eu tenho na cabeça que houve mais gente a começar a ter e depois muita gente muito depois, mas aquele ano para mim é o que eu me lembro. E desde essa altura, no fundo, mesmo o resto do trabalho digital, mas principalmente desde esta altura que as redes sociais ficaram mais abertas, todos nós temos vindo a ser trabalhados para a empatia social, para a empatia digital, para a empatia digital, mesmo que não possamos não estar tão atentos ou a dar por isso. E no fundo, fomos começando a perceber através do Facebook que gostávamos que falávamos com os amigos da mesma maneira, recuperamos contactos que já não tínhamos há anos e começamos a falar como se tivéssemos uma empatia total, enfim, começamos a ter proximidade. Os restaurantes começaram a trabalhar as imagens e fotografias de pratos e de áreas e de serviço nas redes sociais e para nós começamos a ver aquilo ao longo destes anos como uma coisa muito mais normal.
Veio o Instagram, tivemos um upgrade grande àquilo que era a valorização da imagem, mais ainda, e portanto mais um salto outra vez. As pessoas começaram a ter quase empatia digital, já nem falo por pessoas, era por produtos, por serviços, por coisas que até agora só se conseguia diretamente e que na verdade nós estávamos a criar o nosso imaginário à volta daquilo que estávamos a ver. Por isso, ao longo destes anos, acho que houve uma evolução da sociedade, todos nós, e que nos tornamos empáticos digital sem que sequer darmos por isso, abrimos portas, que quando chegamos a esta fase de ter que criar esta empatia digital, ela no fundo já estava a ser trabalhada há não sei quanto tempo de uma forma muito mais ténue. Quando chegou àquela altura em que nós tínhamos mesmo que usar, né? O ver uma imagem de um prato apetecível, que há fotografias incríveis, há pessoas que trabalham contas de redes sociais e que trabalham só comida e que se chamam muitas vezes food porn e que se cruza com esse imaginário de tudo aquilo que nós podemos depois provar se formos a um restaurante ou ao trabalho de chefe, na verdade olha-se para aquilo e já dá vontade de comer. Portanto, esta evolução da sociedade e que não tem nada a ver com, diretamente não tinha nada a ver com o que nós estávamos aqui a falar, na verdade é um reflexo daquilo que está a acontecer hoje e que nós conseguimos ter mais empatia digital porque nos últimos anos, no fundo, fomos trabalhando para isso sem saber aquilo que ia acontecer. Portanto, acabamos por ter o fio do cordão muito mais fácil de puxar quando queremos vender um restaurante ou pratos daquele restaurante, olhamos para a comida e já sabemos relacionar muito bem aquilo que é a imagem com o sabor e aquilo que está no nosso imaginário e no paladar. Por isso acho que isto para mim é um bom reflexo daquilo que é a empatia digital hoje em dia. E depois temos os casos das privacidades e de fazer as coisas muito à medida, como é público hoje em dia, o TikTok está com os processos que está, e lá está, é levar ao ao extremo aquilo que pode ser o receio de uma potência como a China estar a ficar com dados de vários países. Os Estados Unidos já proibiram o TikTok, mais países já proibiram o TikTok, agora está o Reino Unido em vias de proibir o TikTok e por isso, lá está, chegamos a um cúmulo de levarmos os contactos e levarmos as informações das pessoas, particularmente os mais jovens, que são um futuro muito breve e que podem ser uma mecânica, uma força brutal daquilo que é a agressividade comercial daqui a uns anos. Muito bem. Hugo. É isso, e já agora, tocando na questão do beijo, infelizmente ou felizmente, depende sempre da perspectiva, não é? Já vai muito além do beijo. O desenvolvimento tecnológico nessa área. Portanto, já consegues ter uma experiência quase completa remotamente. Portanto, isso faz com que não podemos deixar de olhar para a realidade que vivemos, não podemos deixar... Vais ter que me explicar como é que isso é, mas está bem. Sim, já é negócio. Não, já aliás, foi negócio. um dos unicórnios apresentados no primeiro Web Summit em Portugal, foi precisamente essa empresa que juntou as duas coisas, não é? Juntou o filme com os gadgets e depois a interação social. Mas então, isto para dizer que não podemos ignorar o mundo em que vivemos, não podemos ignorar a realidade que vivemos. E eu acho que mesmo a questão do metaverso, não é? Há pessoas que vivem no metaverso e para mim faz-me imensa confusão como é que se consegue estar tanto tempo e como é que se consegue ter uma experiência no metaverso tão potenciada, não é? Mas a verdade é que para eles sim, para eles funciona. E, portanto, acho que, em primeiro lugar, a nível de empatia, temos que, aliás, é a definição de empatia, não é? Nós temos que entender o outro lado sempre, não é? Para criar essa empatia. E acho que é essa necessidade que todos nós temos, assim como as gerações mais jovens, mas de entender cada um, não é? Entender porque é que eles vivem assim e gostam de viver assim. E depois tentar interpretar, porque para criar empatia com essas gerações, por exemplo, se não os entendemos, nunca vamos conseguir criar empatia. E a segunda linha de atuação em relação à empatia e tocando aqui na parte do setor que representamos, a Gavi, acho que traz uma eficácia muito interessante, em primeiro lugar, porque primeiro vivemos numa época do instantâneo, não é? Da resposta imediata, de não sabemos esperar e queremos saber logo, e queremos decidir logo. Mesmo já nós, já estamos nesse registro. Os mais jovens já nascem assim, mas nós não éramos assim, nós tínhamos que fazer alguma coisa e esperar e saber, mas não, já estamos também nesse registro, porque a verdade é que a realidade é essa. E esta tecnologia veio ajudar nisso, porque neste momento queremos reservamos na hora,
Já não é preciso ligar à agência, já não é preciso ligar a não sei o quê, esperar que atenda. Não, vamos online, reservamos, seja uma mesa, seja um hotel, seja o que é que seja, conseguimos controlar preços. Portanto, isso traz-nos uma vantagem. Temos também, do outro lado, feedback do cliente logo imediato, se gostou da comida, se não gostou da comida, se gostou do serviço, se gostou do hotel, se gostou do local, do destino, feedbacks, e portanto conseguimos logo quase em real time ou num curto espaço de tempo evoluir muito mais rapidamente de acordo com os feedbacks que nos dão, não é? E portanto a tecnologia trouxe isto, por exemplo, a nível de região ou de turismo, nós conseguimos neste momento ter uma experiência em qualquer parte do mundo, conseguimos ter uma experiência sobre Portugal ou sobre o Porto e com realidade virtual e ter quase uma experiência quase única, nem para mais realidade virtual, o cérebro passado uns minutos deixa de perceber se aquilo é real ou não, não é? Portanto, tem ali alguma dificuldade em perceber se o que está a ver, se for bem feito, como é óbvio, se o que está a ver é real ou não. E, portanto, o cérebro e o nosso subconsciente começa a experienciar aquilo que está a viver. E, portanto, conseguimos, entre aspas, vender ou criar um engagement destes destinos e destes locais com muito mais eficácia. E termino só por dizer que permite criar uma comunidade que antes não era possível, que é no ongoing, que é o pós ou antes da pessoa ir àquele local ou estar naquele local. Antes era muito difícil, uma pessoa ia a um hotel, uma pessoa ia a um restaurante, etc., e perdia-se, ou seja, quando é que se tinha interação? Era outra vez quando se ia lá, não é? Agora não. Por estas experiências de se fazer em casa, por esta experiência de realidade virtual ou realidade aumentada, por esta experiência das redes sociais, consegue-se estender a relação com o consumidor, o cliente, o que quisermos chamar, quase ongoing. E, portanto, mantém-se um cliente, mantém-se uma pessoa, mantém-se uma relação, uma empatia muito mais prolongada e, portanto, acho que a tecnologia nisso é fantástica. Agora, o lado mau disto é que quanto maior for a intensidade, menos impacto vamos ter, porque, assim como tudo, não é? Excessos não traz bom, nem de um lado nem do outro. Portanto, quando a pessoa, o consumidor, está excessivamente no digital, vai ter dificuldade na parte da empatia social e da interação social. E esse é um dos grandes problemas que estamos a ver neste momento, é esse equilíbrio. Muito bem. Nós, também como na gastronomia, gostamos sempre que as pessoas fiquem com um bocadinho de... não se saceiem completamente, não só porque não gostamos do pecado da gula e porque a moderação é sempre uma coisa boa, mas também porque assim têm vontade de voltar à mesa e por isso estamos com 3/4 de hora e eu vou abrir a última ronda já agora com um desafio para testar a vossa sensibilidade empática, quer dizer, para tentarem adivinhar quem pode ser esta pessoa metendo-se nos sapatos dela própria. E então, hoje, via digital, lá está, porque eu tenho aqui um problema, não de empatia, mas de ácido úrico, que me obrigou a ficar em casa hoje, e por isso, através do digital, ouvi as declarações de um grande dirigente desportivo, e a pergunta é, qual é este dirigente desportivo, que tem esta frase lapidar: a amizade não tem a ver com clubes, tem a ver com a empatia. Pronto, por isso, palavras finais da Gilda e depois, se ela consegue adivinhar quem terá sido esta iminência do mundo desportivo, e a seguir palavras finais do Hugo. Pois olha, estou com muita fraca, tenho muitas certezas em relação a algumas coisas, mas totais incertezas para adivinhar. Mas disse dirigente de um clube? Dirigente de um clube, sim senhor. Não consigo chegar, não vou arriscar, aqui não vou arriscar. Se calhar noutras circunstâncias arriscaria, com certeza. Aqui não vou arriscar. Mas concordo, acho que sim, acho que isso também nos diz muito para os outros cenários, não é? Quer dizer, não tem a ver com clubes, e por isso a empatia tem a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que são as relações e que nós nos pormos, o resultado de nós nos pormos nos sapatos dos outros, e portanto tem muito menos a ver com aquilo que são as limitações, sejam elas de
clubísticas, políticas, religiosas, etc., muito mais a ver com aquilo que é ser pessoa, quer ser uma pessoa e quer ser um ser humano. Às vezes acredito que seja muito difícil de dissociar e, portanto, se entrarmos aqui em questões religiosas e políticas, imagino que seja mais difícil ainda, quer dizer, depende das pessoas, às vezes as desportivas ainda são piores, infelizmente. Mas concordo, acho que isto tem a ver com pessoas. E já agora deixava também uma sugestão, não sei se o Hugo viu, talvez, mas estamos a falar tanto do metaverso e desta coisa que é sinceramente o meu receio, mas é por ser um bocado mais desta velha guarda, e portanto valorizar muito o meio termo, nós devemos valorizar o digital ao nosso dispor, não é deixar-nos ser engolidos por ele, que é outra coisa, e é o risco que estas novas gerações têm grande. Houve um filme há uns anos atrás do Spielberg, o Ready Player One, não sei se alguém viu, e o Ready Player One espalha muito aquilo que pode ser o nosso futuro, por causa das questões ambientais e que os nossos exageros nos podem trazer, por causa as causas de nos abstrairmos deles, porque começamos a viver num mundo metaverso, e a felicidade que ganhamos no mundo digital, mas quando damos por ela, no fim, nós somos feitos de carne e osso, e portanto, para continuarmos no mundo digital, temos que ter a carne e o osso, porque senão não vamos estar a ver nem ouvir nada. Muito bem. Hugo, a Gilda não quis arriscar, tu tens sim, vais correr o risco. Conhecendo-te e da forma como descreveste essa pessoa, a minha interpretação e na minha valorização colocaria o Pinto da Costa, mas sabendo que és benfiquista, talvez o Rui Costa, não sei. Mas como tenho o mesmo apelido, não sei se acertei algo. E do Costa, não é? Diria que é o Costa. Aliás, temos mais Costas aí. Não sei se acertei ou não. Acertei? Eu digo já. Ok. Eu digo já. Está bem, está bem. Agora, realmente, aquilo que a Gila estava a dizer, acho que é fundamental, que é o equilíbrio, como em tudo na vida. A empatia é fundamental, aliás, qualquer tipo de serviço hoje em dia é mais a empatia do empregado, das pessoas, até o serviço não pode, sei lá, seja a refeição, seja o que é que seja, até pode ter corrido alguma coisa mal, mas se a empatia funcionou, se houve relação, se houve ligação, tudo o resto é ultrapassado. E, portanto, essa é uma linha. A outra linha é a ligação com as marcas, a ligação com as empresas, está muito mais no que é que as empresas estão a fazer pela comunidade, o que é que as empresas estão a fazer com aquele conceito. E, portanto, acho que a ligação meramente a um produto está-se a deixar de existir, mas estão a ir muito mais além, que é o que é que aquela empresa representa, o que é que está a fazer pelo planeta, o que é que está a fazer por aquilo, o que é que este produto é o que é que é feito, como é que foi feito. E, portanto, esta sensibilidade do consumidor, esta empatia também perante o que é que as empresas estão a fazer e como o produto é feito e como forma, etc., acho que está-nos a levar para uma empatia global, mas que, lá está, precisamos de um equilíbrio como em tudo na vida. Muito bem, muito obrigado. Eu vou dizer qual era a resposta certa, qual era o bingo desta coisa. Quem disse isto foi o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, e disse isto dizendo que tinha grandes amigos benfiquistas. Um deles era o Fernando Martins, presidente do Benfica, que quando havia reuniões do Altis o vinha sempre receber à porta com um afetuoso abraço. E por isso acabamos assim, dizendo que, como o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que a amizade tem muito a ver com a empatia, mas dizendo também que a empatia, como é o caso da Gilda e do Hugo, provoca muito boas amizades. E por isso é pela empatia que sinto pelos dois, que também sinto uma amizade forte com os dois, e agradeço aos dois poderem ter estado em mais esta rúbrica da qualificação e do turismo dedicado ao digital e à empatia. Obrigado a todos, voltem sempre. Obrigado, e a muito. Obrigado.